Oi, pessoal, novamente, tudo bem? E aí, galera, tudo bom? Hoje o terceiro bate-papo, né, sobre medicina perioperatória. O tema de hoje, Raquel? Manejo dos antiagregantes e anticoagulantes no perioperatório. Fique Excelente. esperto. E começando pelo título, né? Tem diferença entre antiagregante, anticoagulante? Não é tudo a mesma coisa? Tudo afina? Pronto. Afinal, o sangue mata um, mas enfim. É, eu acho importante você começar falando sobre isso, porque assim, às vezes fica muito confuso quando a gente está na graduação de entender o que que é antiagregante e o que que é anticoagulante, né? Isso. Então, assim, antiagregante plaquetário, como o próprio nome diz, ele vai impedir a agregação da plaqueta, seja a outras plaquetas, seja ao endotélio. Ou seja, isso é hemostasia Primária. primária, perfeito. O anticoagulante, não, ele vai intervir em vias dos fatores de coagulação, seja um ou mais fatores, a depender da droga utilizada. Da hemostasia secundária. Então, existe uma diferença basal aí farmacológica. Perfeito. E quem é o paciente que vai chegar tomando essa medicação, Raquel? Todo paciente? É comum, não é? Então, assim, as indicações para cada um são bem distintas, né. Apesar de, às vezes, os pacientes terem interseção entre os fatores de risco e as necessidades, enfim, para o uso da medicação. Mas o antiagregante plaquetário, ele está destinado àquele paciente com lesão endotelial, basicamente. Aquele paciente, por exemplo, que tem doença arterial, seja ela DAC, ou seja, coronariana, né? Seja ela, por exemplo, doença arterial obstrutiva Periférica, periférica. da OP. Exato, paciente que tem doença cerebrovascular. Então, esse doente, ele vai utilizar o antiagregante, né? O anticoagulante, ele vai estar destinado a quem? Aqueles pacientes, por exemplo, que têm FA com Chagas-Vasque alto, ou seja, fibrilação atrial, né. A gente tem aqueles pacientes que têm trombofilias, aqui a gente tem para pacientes usa para pacientes por períodos curtos, né, de 3 a 6 meses, para pacientes que tiveram tromboses venosas profundas provocadas, né, ou seja, você tem um evento ou passe um acesso, por Um exemplo, fator enfim, casal um fator pontual. causal, perfeito. Ou você vai utilizar o anticoagulante, às vezes, em uma situação específica, às vezes, por exemplo, no SAF gestacional. Então, assim, você tem essas várias possibilidades, esse range de indicações bem mais variado do que do antiagregante, né, mas a gente acaba também utilizando antiagregante, por exemplo, em situações pontuais. Perfeito. E aproveitando, quais são as medicações de cada tipo, já que são diferentes? Entre os antiagregantes, quais são os mais comuns? Perfeito. Então, assim, a AS a gente tem, né, dos antiagregantes, a gente tem o cabeça da história. O ácido acetil salicílico. Isso, exatamente, que a gente usa habitualmente numa dose de 100 miligramas dia, né. E o que ele modificou, né, assim, a história natural das doenças, assim, Cardiovasculares. cardiovasculares, né. Mas depois surgiram outras drogas, né, depois de trabalhos clássicos como o Cure, que surgiu aí o clopidogrel, depois do Plato, que veio aí o Pragrelol, ticagrelor, e depois do Trito o veio aí o Prasugrel. prasugrel, né. Então são drogas que realmente conseguiram conquistar um espaço bem definido hoje como antiagregantes. Existem outros antiagregantes, clopidogrel que sai do mercado, e o cangrelol que também pode ser usado. E de anticoagulantes, a gente tem, assim, a varfarina, que talvez pareado aí ao AS É, em sim, termos de tem tradição, né. de importância, de Exato. revolução, sim. E a gente tem as novas drogas aí que surgiram também com os estudos mais recentes, mas não são tão novas assim, já faz anos e anos que estão aí no mercado, que são os DOACs, né, os anticoagulantes orais diretos, que a gente tem a rivaroxabana, a gente tem a dabigatrana, a apixabana e a edoxabana, né. Perfeito. E lembrar das outras mais clássicas também, né? A gente tem as heparinas, Isso, né? perfeito, E as derivadas, né? verdade, tinha esquecido. Olha só. E me diga uma coisa, Raquel.
eh, essas medicações, né, o paciente vai chegar tomando, como é que a gente avalia se o paciente deve continuar, deve parar, tem contraindicação? Bom, então, assim, o que que acontece? O paciente, em teoria, ele é para ser bem avaliado para estar utilizando essas medicações, né? Não é para estar utilizando na doida. Então, o paciente qual é a preocupação que eu tenho que ter quando eu estou diante do perioperatório, né? Que eu acho que é esse o nosso foco. Então, a gente tem que saber que algumas drogas, elas vão ter uma meia-vida um pouco mais longa. Principalmente, a gente está falando aí dos antiagregantes, principalmente o grupo mais recente, né? Então, a gente tem o clopidogrel, a gente tem o prasugrel, o ticagrelor. Tem aí, eu preciso de 5 a 7 dias de suspensão dessas drogas para fazer um procedimento. Perfeito. No caso dos anticoagulantes, a gente vai ter também uma meia-vida muito variável entre os anticoagulantes orais diretos, mas de maneira geral, em torno de 24 horas é um tempo tranquilo, entre aspas, para a suspensão, mas se tiver um alto risco de sangramento, por exemplo, procedimento, o ideal é que seja de 48 até 72 horas de suspensão antes dessas drogas. Então, assim, seria mais ou menos isso, né? Lógico que se o paciente tiver com disfunção renal, o tempo que você exige também é um pouquinho também maior. Prolongado. E tem que tomar cuidado com essas drogas, se você estiver prevendo o reinício delas, que a gente vai falar quando, né, mas a gente sabe que, por exemplo, não tem estudos com evidência forte para pacientes que têm hepatopatia, para pacientes que têm disfunção renal grave, por exemplo, a rivaroxabana, dabigatran, a gente não usa, né, um clearance abaixo de 30, atualmente não são drogas que vão estar indicadas aí. A apixabana seria a A exceção a opção. essa regra, né? Isso. Não, perfeito. E caso o paciente, a gente está falando aqui em termos de perioperatório, em poder suspender antes do procedimento. Mas tem aqueles casos que o paciente já foi operado e pode estar sangrando, ou a cirurgia dele é uma urgência ou emergência, e ele não vai ter o tempo hábil de esperar a meia-vida da droga. Então, o que é que a gente pode fazer para esses pacientes? Pronto, legal você tocar nesse ponto, porque assim, a gente estava falando dos DOACs há até bem pouco tempo, né? E houve muita preocupação no início, porque, em teoria, eles não tinham um reversor absoluto, né? No caso dos antiagregantes, você não tem um reversor, certo? Essa história de transfundir plaquetas, assim, mostrou-se até aumento de mortalidade nesse sentido, de desfechos negativos. Então, isso a gente não utiliza atualmente. Perfeito. No caso dos anticoagulantes, a varfarina, ela é exatamente o antagonista da vitamina K, né? Então, a vitamina K seria seu grande reversor se você puder, tiver um tempinho aí para esperar. Se não, você pode utilizar complexo protrombínico ou plasmaféresco congelado. O complexo protrombínico é porque ele é mais caro, mas você poderia fazer ali de a 50 unidades por quilo, teoria, né? Perfeito. E os DOACs, o que que acontece? Recentemente houve a introdução de 2 drogas para os inibidores do 10, né, que agem lá no 10A, que é o Adexanet e a dabigatran, que é o inibidor direto da trombina, é o idarucizumab. Mas são drogas caras que não estão amplamente disponíveis. Então, para essas drogas, por exemplo, a dabigatran, ela é dialisável, então você poderia lançar mão aí, por exemplo, da diálise. Mas uma outra possibilidade é também utilizar o complexo protrombínico para essas drogas, né, no sentido de tentar reverter. Perfeito. E me diga uma coisa. E as heparinas, né, porque eu já Sim. tinha esquecido e esqueci de Ah, novo das FOVs, eu tô excluindo as heparinas que do são excelentes, são relativamente baratas, né? verdade, verdade. Muito usadas, a maioria de vocês internos, residentes médicos já usaram heparina, enoxaparina, né? Então,
a gente tem um reversor da heparina não fracionada, né, que é a protamina, mas qual o problema, assim, né? A gente faz 1 para 100, 1 de protamina para 100 de unidades de heparina. heparina não fracionada. Mas qual é, assim, o problema? Existe a possibilidade de sensibilidade à protamina, inclusive com reação anafilatóide e colapso cardiovascular. E assim, em teoria, se o paciente está com essa heparina não fracionada em bomba, ele vem utilizando, fazendo TTPA e fazendo esse controle, né? Não é para ele estar sangrando assim loucamente, mas aí pode ser do procedimento, né? Enfim, às vezes um clipe saiu e aí foi aquela situação catastrófica. A enoxaparina, a a reversão da protamina para ela é bem ruim, né. E assim, e em torno ali de 50%. 50% e idealmente se for utilizada a menos de 8 horas, idealmente, né. Então assim, a gente não tem uma avaliação tão boa para enoxaparina. O ideal é que, se for um paciente de alto risco de sangramento, né, você estivesse ali acompanhando com antitetânico, que às vezes é um pouco complicado de fazer. Perfeito. E a terapia ponte, Raquel? Eu lembro que eu ouvia muito falar assim, terapia ponte, vamos fazer dessa forma, daquela. Quando Exato. é que a gente vai fazer? Tem indicação de fazer? Pronto, na verdade, assim, para a gente falar em terapia ponte, primeiro a gente vai ter que levantar o risco de o paciente ter um evento tromboembólico, né. Então Perfeito. existe, uma recomendação da academia, né, americana, que basicamente quem é o paciente de alto risco. É aquele doente que você teve evento recente, então teve um evento trombótico, seja ele, por exemplo, AVC, síndrome coronariano agudo, antrose e outra recente, há menos de 3 a 6 meses. E o paciente com Chades-Vasque acima de 5. Então esse paciente aí é um paciente de alto risco, né. Então esse doente, por exemplo, poderia ser candidato a uma terapia ponte, não teria como suspender essa anticoagulação, por exemplo. Só que qual é o problema da terapia ponte, né? Os principais trabalhos, o BRIDGE e o PERIOP-2, eles não conseguiram demonstrar um benefício claro dessa terapia e até uma tendência, talvez, a sangramento maior dos pacientes que utilizaram a terapia ponte. Mas você estaria, entre aspas, indicada, recomendada nesse grupo em que eu não posso, sem, assim, de jeito maneira, suspender a anticoagulação, entre aspas, eu tenho que deixar o menor tempo possível ele sem a droga. E aí, se você faria o quê? A transposição dessa droga oral para a droga parenteral, que seria exatamente a heparina, né. Na nossa prática, a gente vê muito paciente que, por exemplo, toma Marevan e Sim. precisa fazer uma troca para alguma outra Isso. medicação parenteral. Aí você teria que esperar esse INR cair, alguns locais têm 2, outros colocam 1,5. Aí quando esse INR cair, você introduziria a heparina aí, anticoagulando plenamente esse doente, né. No caso, se não tiver disfunção renal, 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas de enoxaparina, né, ou a HNF de forma venosa Contínua, contínua. monitorizando através do laboratório. Isso, TTPA aí de 6 em 6 horas, até você ter pelo menos 2 TTPAs dentro da faixa, que aí não precisaria ficar mais assim. Perfeito. E eu acho que para começar isso, né, Acho que sim. e a gente vai continuar depois Foi tão especificando cada sério, tipo de né, a gente terapia, nem né. brincou hoje. É, e a gente vai continuar falando das É porque a gente terapias tá engomadinho hoje, né, a individualmente, gente né, tá direitinho, a gente não tá brincando, a gente tá mas somos sérios. às vezes. Tá, pessoal? Então é isso. Um abraço e até a próxima conversa.